A paz, a paz, a paz, a paz maravilhosa do Senhor Jesus a todos. Sejam muito bem-vindos a este canal do projeto Atos dos Apóstolos, a qual o Senhor tem convocado a todos para uma grande obra. O meu nome é Wanderson Ribeiro e o Senhor tem me convocado para esta grande obra, junto com os irmãos, na liberdade, na simplicidade, como na igreja de Atos dos Apóstolos, onde eles tinham tudo em comum. E neste momento, é com muita alegria que eu quero vos apresentar este projeto rapidamente, os detalhes assim básicos, para que você possa estar comigo durante este vídeo e para que você possa ser beneficiado por ele, porque eu tenho certeza que se você está comigo e vai ficar comigo até o final, o Senhor há de te dar uma grande bênção. Quero revelar aos irmãos que o Senhor me chamou para este projeto para edificar 4 colunas. E sobre estas 4 colunas o Senhor edificaria uma grande obra. Então o Senhor me chamou para edificar essas colunas. Eu perguntei, Senhor, por que essas colunas? E o Senhor me mostrou que as 4 colunas são os 4 evangelhos. Nós iremos passar pelos 4 evangelhos nesta hora. E iremos, simbolicamente, como diz o Senhor, cada evangelho significa uma coluna. Nós já edificamos a primeira coluna, a coluna do livro do Evangelho de Mateus. Já está pronta na playlist, você já pode usufruir dela. Nós temos também, agora, nesse exato momento, neste vídeo que está sendo gravado agora, em um horário profético, nós estamos gravando o livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, que é a segunda coluna desta grande obra. E na sequência iremos gravar o livro de Mateus, o livro de Lucas e o livro de João, para completarmos essas 4 colunas. E a partir daquele momento, o Senhor nos ajudar a construir esta base sobre essas colunas, uma base sobre essas colunas, a qual será edificado o Ato dos Apóstolos, uma obra extraordinária, onde o nome do Senhor é e será glorificado nos 4 cantos deste mundo, em uma visão extraordinária, de uma forma primitiva, mas de uma forma bem efetiva. E assim o Senhor nos tem chamado para realizar esta obra. E o Senhor me disse, eu quero que você edifique esta obra em um propósito de oração 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia você vai orar. Você vai começar a construir esta coluna às 9 horas da manhã, que é a 3ª hora do judeu. Você vai construir mais um pedaço dessa coluna ao meio-dia, que é a 6ª hora do judeu. E você vai terminar o seu dia na 6ª hora. Aliás, na 1ª hora, que é às 18 horas. 3 vezes ao dia, esta obra está sendo realizada. Esses 4 livros do Evangelho de João, eles serão edificados sobre o poder da oração, para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. E assim eu vos convido também, onde você pegar, vem conosco, assiste, deixa o seu comentário, deixa o seu like, compartilha, para que você possa fazer parte desta grande obra. Assim, neste momento, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar com vocês e explicar para vocês uma coisa. Isso não é da nossa cabeça. Isso é do conhecimento que nós temos da Escritura. Porque eu busquei o Senhor e falei, Senhor, como irei realizar esta obra? O Senhor, você vai usar o modelo do profeta Daniel, que orava 3 vezes ao dia. A 3ª hora do dia, às 9 horas da manhã, a 6ª hora do dia, ao meio-dia, e às 18 horas, que é a 1ª hora, para encerrar com a minha bênção. E assim eu estou fazendo, e o nome do Senhor Jesus já está sendo glorificado, porque a obra do Senhor ela é tremenda.
Então, nesta hora, meus irmãos, neste momento, que pode vir a ser qualquer momento que você venha estar assistindo este vídeo, não importa o horário, importa que o momento profético está chegando até você, porque muito mais o Senhor ainda tem para te mostrar. Aqui nós estamos na obra bruta, na fundação desta obra, na fundação desse momento, na fundação desse projeto, mas o Senhor ainda vai dar muito mais do que isso para todos nós. Então, neste momento, eu te convido, nesta hora profética, a nós estarmos orando ao Senhor, pedindo ao Senhor uma bênção para que o nome dele possa ser glorificado. E logo em seguida, nós leremos a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nesta manhã, nós iniciamos, meu Pai, mais uma vez esta obra. Ó Deus, obra a qual o Senhor nos tem nos chamado, ó Deus, para realizar ela de bom grado, porque o Senhor tem nos sustentado. Neste momento, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu venho colocar diante do teu altar a minha vida, ó Deus, como pobre e necessitado do Senhor. Tu sabes, Senhor Deus, das minhas lutas, das minhas dificuldades, mas o Senhor também sabe da minha capacidade, da minha vontade de te servir. Eu deposito diante do teu altar nesta hora e te peço, Senhor Deus, por todos que fazem parte da minha família. Te peço pela minha casa, te peço pelo meu meio ambiente, te peço, Senhor Deus, pelos lares, pelos pais de famílias que estão a labutar neste momento em seus trabalhos. Te peço por aquele pai de família que também está ocioso, precisando que uma porta se abra. Te peço também, Senhor Deus, pela dona de casa, por essa senhora que cuida do lar, que já começou a labutar desde cedo, a cuidar dos seus filhos, afazeres da casa. Meu Deus, dá amor, dá compaixão a este coração que é tão serviçal, Senhor, que veio para servir e muitas das vezes não é reconhecida. Nesta hora, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, derrama bênção de porção dobrada, recalcada sobre a vida das tuas filhas, sobre essas mulheres, sobre estas jovens, sobre essas crianças, meu Deus, para que o teu nome venha a ser glorificado. E venho pedir também ao Senhor, na edificação desta coluna, meu Deus, alcança aqueles que se perderam, alcança, meu Pai, aqueles que estão à margem de uma sociedade, levanta-os, meu Deus, para que eles possam ter felicidade na tua presença. Ó Deus, aqueles que estão andarilhos, que não têm lugar onde ficar, ó Deus, que não têm uma casa, que dormem debaixo de marquises, no meio do mato, ó Deus, se escondem em tocas, ó Deus, ou às vezes ficam no relento, ó Deus, ao ar livre, no sol, na chuva, no frio, no calor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, envia os teus anjos, toca no coração, ó Deus, do ser humano, do homem a alcançar, porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor veio para esse, o Senhor veio para os pobres e necessitados. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu clamo ao Senhor nesta hora e te peço, meu Deus, dá a tua bênção para que o teu nome venha a ser glorificado. Assim nós oramos, nós entregamos esse período, porque nós queremos ler a tua palavra. Fala conosco, Senhor Deus, através da tua palavra. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nesse momento, nós iremos abrir a Escritura, a palavra de Deus. Nós iremos abrir a Escritura no Evangelho de Marcos, capítulo 9, onde o Senhor, ele vai nos falar de uma forma onde nós podemos compreender e vou dar ali para os irmãos um adendo, para que os irmãos possam ter condições de junto comigo, poder ter uma visão panorâmica daquilo que o Senhor quer nos falar. Um resumo.
que o Senhor quer nos dar nesta hora. Aqui fala da glória revelada, a glória que se revelou. Quando o Senhor, em Marcos capítulo 9, ele nos apresenta ali o poder da transfiguração no poder da fé. No capítulo 9 de Marcos, nós subimos ao monte com Jesus Cristo. Nós subimos ao monte junto com ele, para testemunhar um dos momentos mais gloriosos da Escritura, a transfiguração. Ver o Mestre em sua glória celestial, ao lado de Moisés e Elias. É um lembrete que ele é o cumprimento de toda a lei dos profetas. Mas, meus amados irmãos, esse nosso vídeo não para no topo do monte. Ao descermos, encontramos o desafio da realidade. Um jovem possesso que os discípulos não conseguiram curar, mas o nosso Senhor Jesus nos entrega uma chave mestra sobre a autoridade espiritual ao dizer: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Este capítulo também nos confronta sobre a verdadeira grandeza do reino, que não está em ser servido, mas em servir a todos. Podemos preparar o nosso coração para um estudo que vai elevar a nossa fé e ajustar a nossa visão sobre o serviço daqueles, todos nós que somos cristãos e todos aqueles que não são cristãos. Vai levar você a uma compreensão, vai levar você a um momento de reflexão, porque é o Espírito Santo é que faz a obra. É o Espírito Santo é que faz a obra. É ele que governa sobre todas as coisas. Por isso, eu convido aos irmãos a virem aqui na Escritura. Aqui é a verdade. A introdução, o voo panorâmico, o tentar explicar, isso é humano. Mas aqui os irmãos vão seguir a Escritura ao pé da letra. E a revelação que nela contém, revelada pelo Espírito Santo. Iremos ler as letras, mas os seus pensamentos, o seu sentimento estará voltado na revelação de Deus para a sua vida. Porque Ele vai falar comigo, Ele vai falar contigo, Ele está falando com todos nós. Eu te convido a abrir a Escritura no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Se você tem assim a sua Bíblia, e se não tem, preste muita bem atenção nesta leitura. Eu não sou um grande narrador, um orador, estou pela fé. Isso aqui estou fazendo pela fé. E vou tentar fazer o meu melhor. Porque aquele que pelo menos tenta, o Senhor observa. Se eu vou conseguir, está nas mãos do Senhor, mas que eu vou pelejar, eu vou. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim, em Marcos capítulo 9. Dizia-lhes também, em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão da morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. A transfiguração. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E estando os seus vestidos, e os seus vestidos tornando-se resplandecentes, em extremo branco, como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra ou poderia branquear, e apareceu-lhe Elias com Moisés,
e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu como uma sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em roda, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que eles tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles tiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros, que seria aquilo ressuscitar dos mortos? Interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado, digo-os, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. O jovem lunático, verso 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram, e perguntou aos escribas: Que é que te discutes entre eles? Novamente, e perguntou aos escribas: Que é que discute entre eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxeste o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os seus dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus lhe disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito imundo e surdo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa,
Os seus discípulos perguntaram à parte: por que o não podemos expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. O maior no reino dos céus. Verso 30. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos, e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra, receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro. De todos os servos, será ele o menor. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-o nos seus braços, disse-lhe: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe a mim. Mas o que me enviou, novamente, qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que receber a mim, me recebe. A mim, e qualquer que a mim me receber, recebe, não a mim, mas ao que me enviou. Louvado seja o nome do Senhor. Quem não é contra nós, é por nós. Verso 38. E João lhe respondeu, dizendo: mestre, vimos que em teu nome expulsa demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é contra nós. Porque quem não é contra nós, é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Os escândalos, verso 42. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que for ele pusesse ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga, porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insuso, com que o adubareis? Tendes sal em vós mesmo?
a paz uns com os outros, que assim o nome do Senhor seja louvado. Graças a Deus, somente até aqui. Senhor Deus, a tua palavra é maravilhosa. É maravilhosa. Graças a Deus. Meus amados irmãos, o momento da transfiguração, logo em cima o Senhor falou, em verdade vos digo que aqui estão alguns que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Ele fez uma promessa, ele falou que ia acontecer. E a palavra falou que passou 6 dias depois. O 6 fala do homem, da criação do homem, fala daquilo que é humano. E o Senhor, no dia da sua humanidade, ele se transfigura para você. Porque o ser humano, ele é perene, ele é frágil, ele é fraco, ele é pó, ele quebra, ele chora, ele lamenta, ele uiva, ele grita, ele sente dor, ele sangra e morre. Mas também o homem, ele glorifica. Mas também o homem, ele se torna um guerreiro diante de Deus. Mas também o homem se torna um servo. Mas também o homem se torna um valente, se torna um guerreiro, se torna potente diante da presença de Deus. Se torna um vaso. O homem se torna um milagre. O homem se torna uma bênção na presença do Senhor, apesar de ser barro. Então, o mesmo homem frágil se torna um homem forte na presença do Senhor. E o Senhor cumpriu ali a sua palavra e separou com eles Pedro, que era um homem sempre para frente, Tiago, um mediador, que sempre estava com uma boa palavra, que estava ali com seu intelecto, porque era um homem sábio, e João, o discípulo a quem ele mais amava, diz a palavra do Senhor. Separou 3 para cumprir a escritura acima. E a palavra fala que o Senhor se transfigurou. Não foi Deus que o transfigurou, o Senhor se transfigurou. É como na ressurreição. Muitas pessoas confundem a ressurreição dizendo que foi Deus, na primeira pessoa, que ressuscitou Jesus. Não. Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou, como ele transfigurou-se, ou seja, ele é o único que tem poder para ressuscitar a si próprio. E se o homem, foi dada autoridade ao homem, a você, a mim, de nós ressuscitarmos de onde nós estamos. De nós sairmos desta situação que nós nos encontramos. Através do poder de Deus. E a palavra fala que o mistério aconteceu. Imagina o Senhor como eu agora, com essa carne aqui, com essa pele, essa roupa, de dentro para fora, eu me transformar naquilo que na realidade eu sou. Um ser divino, como um anjo resplandecente, como a semelhança de Deus. Imagina que beleza que é esse homem que vos fala agora. Imagine a beleza que você é aos olhos do Senhor. Por isso que Deus não nos vê como nós vemos um ao outro. É por causa disso, porque Deus, ele não olha para esta carne, ele olha para a alma. Ele olha para o espírito que é dele. E o corpo, ele ajuda a velar. Ele está velando todo dia, toda hora. Você está tendo livramento. Quantos livramentos você já teve até agora, na hora da manhã? Aqueles que você já viu, está vendo, que você está assistindo e falando, nossa, eu acabei de passar por isso. Meu Deus, como é que é isso? Deus está falando comigo. Realmente está falando com você. E quantos livramentos o Senhor vai te dar além? Muito além. E
E a palavra fala que os irmãos ali, Pedro, Tiago e João, eles tremeram na base, não é? Meu Deus! Tremeram. E Pedro, muito afoito, muito proativo, né? Vamos dizer assim, na presença de Deus. Senhor, que maravilha! Que coisa louca! É bom, né, Senhor? Vamos fazer aqui uma barraca para o Senhor, para Elias e para Moisés. E um detalhe que eu quero que os irmãos prestem atenção para o poder de Deus entrar na sua vida. Presta atenção. Moisés e Elias nunca foram vistos por Pedro, nem Tiago e nem João. Eles são de épocas distintas. E como que Pedro reconheceu? Ele também estava transfigurado e não sabia. O tempo de Deus, né, no Kairos, não mais Cronos, mas Kairos de Deus. O tempo de Deus, ele se fez presente e abriu a expansão da consciência a ponto de Pedro reconhecer Moisés. Eles não tinham fotografia, não tinha celular para tirar foto. Não tinha. Não tinha máquina fotográfica. No máximo que tinha eram grandes artistas, desenhistas, que desenhavam as pessoas. Mas isso se perdia ao longo do tempo, porque a tinta seca, tinha que ficar compilando, eles não tinham as imagens corretas. Às vezes nem tinham. Porque muitas coisas foram escritas depois de muitos tempos. Isso é um grande estudo que nossa igreja de Atos, nós vamos entrar, porque o pilar da igreja de Atos é a palavra. E a palavra tem muita coisa para nós. E meus amados irmãos, e quando o Senhor fortalece esses três, porque, irmãos, depois que esses três homens, eles viram Jesus transfigurado, muita coisa mudou na vida deles, tá? Meu Deus, olha o que aconteceu com Pedro, olha o que aconteceu com Tiago e olha o que aconteceu com João. Eles foram três separados, que de três eles passaram depois que o Senhor, porque o Senhor pediu para eles guardarem aquilo ali. E só falarem depois que o Senhor ressuscitasse. Então eles tinham um segredo, um mistério. Sabia que você é um mistério? Sabia que você é um mistério? Olha para você. Mistério é aquilo que está oculto. As suas partes internas são um mistério. O sangue que corre nas tuas veias, isso é um mistério. Os teus órgãos que funcionam sem o teu comando, que estão trabalhando agora sem eu precisar pedir, ó fígado, trabalha, ó rim, ó estômago, ó intestino, ó bexiga, ó coração bate, ó pulmão respira. Não, isso é um mistério, você é um mistério. Olha para você como uma coisa maravilhosa que você é. E quando acontecem esses mistérios na nossa vida, que o Senhor vem falando contigo, vem falando comigo agora, nesse reboliço maravilhoso, aí começa a acontecer as provas, começam a acontecer ali agora, irmãos, o momento, e logo em seguida o que acontece? Aparece um jovem lunático, isso é um momento profético. O tempo, meu Deus, meus irmãos, é um tempo do jovem. Os últimos tempos são tempos de jovens, não os jovens de idade, mas parece que em vez do homem amadurecer, o homem está retornando a um estado infantil, principalmente na libertinagem. E isso leva o homem a ser um lunático. Isso é uma possessão espiritual de atraso retrógrado para a vida do homem. Prestem bem atenção na pregação. A palavra fala que o seu pai, o pai desse jovem, lhe rogou ao Senhor: Senhor, me ajuda. Essa opressão, esse espírito imundo que possui o meu filho, ele o arrebata, o espedaça, joga do fogo nas pedras, nas águas, tentando destruí-lo. E Jesus pergunta: olha só porque eu falei isso. Desde quando isso acontece? Aí eles responderam: desde criança. Então o mal, meus irmãos, ele
ó, desde o começo da terra, desde a criança. Às vezes você nem sabe o porquê que você está passando o que você está passando. Sabia? Às vezes você nem sabe disso. Mas isso já vem de herança. Mas chegou a hora de quebrar essa maldição. Porque o Senhor chegou ali com uma palavra de autoridade, dizendo para aquele demônio que espumava, e com autoridade o Senhor disse assim. E Jesus, vendo que a multidão concorria, respondeu o espírito imundo e disse: Espírito imundo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres nele mais. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos pensavam que estava morto, mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e se levantou. E, quando entrou em casa, os seus discípulos perguntaram à parte: por que não podemos expulsar? Ele disse: essa casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Vocês viram, irmãos? O Senhor repreende aquele espírito que jogava aquela criança, aquele jovem, nas pedras, no fogo. Um espírito de mudez. Ele deveria ser aquela pessoa retraída, muda. Aí o Senhor fingia que escutava, surdo. O Senhor repreende, saiu, e a palavra fala que ele é como se morreu, aquilo acabou. A opressão, a maldade, ela morre a ponto de atingir o corpo. Mas Jesus estava ali, e o que Jesus fez? Estendeu a sua mão. Quando Jesus estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Mas Jesus estendeu a sua mão para mim. E o Senhor faz isso para você nesta manhã. Ele estende a sua mão e te põe de pé, para que o nome dele seja glorificado. E eles até disputavam entre si, porque aquilo era uma grande maravilha, perguntando: quem é o maior no reino dos céus? Quem será? É uma coisa de homem. O Senhor falou: o maior no reino do céu é o menor. Lá é o contrário. Por que o menor? Não o menor de tamanho. Mas ali o Senhor quer falar da humildade, da simplicidade. O Senhor olha para aqueles que são improváveis, como eu e você. Aí nós somos improváveis. Mas o Senhor é capaz de fazer o improvável se tornar provável. Por isso que nesse momento nós podemos dizer desse jeito: quem não é contra nós é por nós. Então, se você tem pessoas aliadas a você, do seu lado esquerdo, do seu lado direito, do seu lado direito, do seu lado esquerdo, do seu lado direito, à sua frente, por trás de você, se alie a essa pessoa. Porque se ela é contigo, ela não é contra você. E a palavra do Senhor nos fala através dos escândalos. Isso é coisa que vai ficar à parte. Mas a palavra adverte: ai daquele de que vem o escândalo. É melhor que ate sobre o seu pescoço, olha, uma pedra de mó. Mó é uma pedra gigante que moía trigo e lança-se ao rio ou ao mar, conforme diz a Escritura. Porque a palavra fala que aqueles que escandalizam no Senhor e traz esse tipo de palavra de escândalo, ele vai ser lançado em uma condição, em uma dimensão, em um momento, que a palavra fala do fogo, né? Então fala de um lugar árduo, onde esse ardor não vai passar, onde o bicho não morre.
e o fogo nunca se apaga. Essa palavra, meus amados irmãos, é uma palavra dura, a qual um dia já está revelado que o Senhor vai nos dar a pregação para este momento. Mas nesta hora, eu quero fechar aqui dizendo aos irmãos uma palavra. O maior no reino dos céus é aquele que é menor. Estamos agora no período de oração das 9 horas da manhã, a terceira hora do dia. Para isso que nós estamos aqui, para nós lermos a palavra. Lermos a palavra do Senhor e fazermos um comentário sobre ela. Pequeno comentário, porque não é pregação. Ela, para nós, isso aqui é uma construção, isso aqui é uma obra pesada, rústica, luva grossa ou na mão mesmo, é furadeira, é cavadeira, é pá, picareta, enxada, ponteiro, marreta, cinzel, para furar, até chegar na rocha. Quando a coluna de Marcos chega na rocha, nós começamos a edificar. E fala para os irmãos que nós já estamos na metade desta construção. Na metade. Porque eis aqui a transfiguração, a rocha, Jesus. Agora nós vamos cravar para o meio-dia. Nós vamos cravar para o meio-dia. E nós iremos começar a erguer esta coluna. E daqui a pouco ela estará pronta. E partiremos para outra, para o nome do Senhor ser glorificado. Vamos aproveitar este momento das 9 da manhã para nós orarmos ao Senhor e entregarmos ao Senhor este período. Senhor Deus, nesta hora, nós oramos ao Senhor e te glorificamos pela tua palavra, por este momento, Senhor, que nós tiramos para ouvir sobre o Senhor e te agradecer por cada tópico da tua palavra. E queremos em especial, Senhor, te pedir por aqueles que clamam junto comigo nesta hora, mesmo sendo uma gravação, mas que pela fé, no momento profético que este vídeo chegar até esta pessoa, que de repente não chegue hoje, nesta hora, que a pessoa não consiga assistir comigo nesta hora, mas a qualquer momento, Senhor Deus, possa ser o seu momento profético. Este é o momento da terceira hora do dia, do início de uma construção, do início de um trabalho, que iremos labutar durante todo o dia, com perseverança na tua presença. Por isso, Senhor Deus, nessa hora nós te pedimos, aqueles que labutam, que estão nos seus trabalhos, que estão nos seus afazeres, que estão nos seus lares, aqueles que estão nos hospitais, nos presídios, nos manicômios, internados, meu Deus, aqueles que estão em tratamentos tóxicos, aqueles que estão abandonados pela rua, pedintes, sem teto, sem lar, foram abandonados pela família devido ao problema de cada um. Ó Deus, aqueles que são rejeitados pela sociedade, já estão à margem dela, que muitas das vezes nós mesmos passamos de largo. Nós olhamos, nós não temos nem o que fazer, nós não conseguimos fazer nada, ficamos atônitos. Mas em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, opera o milagre para que o teu nome possa ser glorificado. Assim, Senhor Deus, nós oramos, te pedimos a tua bênção, colocamos esse período diante de ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. E a graça maravilhosa do teu Espírito Santo. Meus amados irmãos, nesta hora eu me despeço com aquele abraço maravilhoso, bem gostoso, apertado no coração, e vos deixo a paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor Jesus, ela possa reinar sobre o meu lar,
sobre os quatro cantos deste quintal, por todas as portas e janelas desta casa, em cima e embaixo, nas laterais, na frente e atrás, que os teus anjos possam estar aqui neste lugar. E que os teus anjos possam alcançar aquele que nesta hora necessita de ti. Que a tua palavra possa chegar a este coração. Assim eu me despeço com a paz, com a graça maravilhosa do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado e fiquem todos com o Senhor nesta hora. Graças a Deus.